Boa noite, irmãos. Vamos então aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus e ver o que o Espírito Santo quer falar conosco esta noite. Em Mateus, no capítulo 13. Nós aprendemos outro dia Mateus capítulo 12. Então agora vamos para o capítulo 13 de Mateus e ver o que o Senhor Jesus tem para falar aos nossos corações através da ministração do Espírito Santo. Mateus 13, versículo 1. Os irmãos, eu vou estar lendo aqui, eu queria que os irmãos acompanhassem para que a palavra do nosso Deus falasse aos nossos corações. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Provavelmente esse local era uma praia, né? E ajuntou-se muita gente ao pé dele. Provavelmente o Senhor Jesus estava num local alto, construído ali, talvez um cais naquela praia. De sorte que aí o Senhor Jesus, ele entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Mas outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você prestar atenção aqui em Mateus, no capítulo 13, o Senhor Jesus, ele conta 7 parábolas ou 7 ilustrações acerca do reino de Deus. Ele usa 7 situações do cotidiano, situações da natureza, para dar exemplos do reino de Deus. Na Bíblia não tem coincidência. 7 é o número da perfeição. É um número que abrange algo completo. Então o Senhor Jesus usa essas 7 ilustrações. Para a gente entender essas parábolas, o próprio Senhor Jesus vai explicar essas parábolas a partir do verso 18. No versículo 18 está escrito assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. O Senhor Jesus vai explicar então o que é essa parábola. Primeiramente, quem é o semeador? O semeador é aquele que fala a palavra de Deus, é o pregador. Se você olhar aí mesmo no versículo 37, Mateus 13, 37, está escrito assim: Jesus, respondendo, ele disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então o Senhor Jesus foi o primeiro pregador desse evangelho. E ele estava pregando a boa semente. Todo pregador, ele tem que ter uma preocupação muito forte em relação a pregar a boa semente. Ele nunca pode estar preocupado em pregar coisas que somente agradem as pessoas, ou coisas que tenham a ver com as terapias modernas. Ele tem que estar preocupado com a boa semente. A única boa semente é aquela que está na Bíblia, é a palavra de Deus. O pregador, ele não é responsável por que essa semente germine. A responsabilidade, porque essa responsabilidade é de Deus. Somente Deus pode dar o crescimento. 1 Coríntios 3, 7. Mas o pregador, ele também precisa se esforçar, precisa estudar, se preparar e orar muito por aquilo que ele vai pregar. Porque a Bíblia diz que quem somente observa o vento nunca semeará. Eclesiastes 11, 4. O pregador, pelo seu esforço, ele não pode fazer a semente germinar, mas pelo seu esforço, ele pode lançar a semente e orar
sobre ela. A Bíblia diz em João 6,63, o Espírito é o que vivifica. Se essa semente vai germinar ou não é uma prerrogativa do Espírito Santo, mas o pregador tem que fazer a parte dele. E aí eu quero mostrar para os irmãos, eu não sei se os irmãos aqui são todos pregadores. Se não forem, devem ser. Todos devem ser pregadores da palavra de Deus. Isso não é uma responsabilidade exclusiva do pastor ou do professor da escola dominical. O Senhor Jesus, ele diz que uma parte, no versículo 4, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Para explicar o que é esse pé do caminho, ele diz assim: vieram as aves do céu e comeram a semente. Por que as aves do céu comeram a semente? Porque quando a semente caiu em cima da terra, o pastor acabou de explicar que a terra com o sol, ela fica seca e fica dura, né? Então a semente caiu e ela não desceu, ela não entrou na terra, ela ficou na superfície. Isso acontece muito com alguns corações de pessoas que ouvem a palavra, mas que a semente não entra, ela fica na superfície. E aqui o Senhor Jesus, ele vai explicar 3 formas de se ouvir a palavra de Deus inutilmente. De ouvir sem aprender nada, de ouvir sem dar frutos. Ele dá 3 formas de se ouvir inutilmente, e dá apenas uma forma de se ouvir bem, de se ouvir para gerar frutos. E esse versículo 4 aqui, ele vai explicar então quais as sementes caíram à beira do caminho, o que isso significa e quem são as aves do céu. Quem são essas aves aqui? A explicação está no versículo 19. Vamos ver então quem são essas aves do céu. Quem são esses seres que andam aqui pairando, prontos para devorar a semente que fica na superfície. Então no versículo 9, o Senhor Jesus, 19, versículo 19, o Senhor Jesus vai explicar. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, porque não presta atenção, porque não se esforça, porque não ora, ele ouve a palavra de Deus, mas ele não se preocupa em entender, ele não se preocupa em meditar, ele não se preocupa em ter um conhecimento bíblico mínimo, tá? Então quando ele ouve a palavra de Deus desse jeito, vem as aves do céu, vem o maligno, os demônios, e ele arrebata essa semente, ele remove essa semente, ele tira a palavra, ele remove o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Aí existe uma segunda forma de se ouvir a palavra de Deus inutilmente. Está aqui no versículo 5. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Então tem uma pessoa que ele ouve a palavra de Deus, ele gosta dela, e ele até deixa a palavra de Deus entrar no coração por um tempo. Quando você olha no versículo 20, o Senhor Jesus vai explicar o que isso significa. O que foi semeado em pedregais, ele ouve a palavra de Deus, ele recebe com alegria, ele acha bonito, ele até gosta de assistir o culto, ele acha tudo muito legal, ele acha que aquela palavra ela tem um certo sentido, ela tem uma certa grandeza, e ele recebe aquela palavra com alegria. Ele não é contra a igreja, ele até gosta de vir à igreja, mas ele tem um problema. No versículo 21 diz assim: mas ele não tem raiz em si mesmo, ele não busca profundidade nessa palavra, não busca saber mais acerca do Senhor Jesus. Antes é de pouca duração, porque ele sai da igreja e chega em casa, liga a televisão e começa a assistir aquelas coisas lá, e ele esquece do que ele ouviu aqui. Então quando chega a angústia, quando chega a perseguição, quando alguém ridiculariza ele porque ele está com a Bíblia debaixo do braço, porque ele está estudando, quando chega a angústia e a perseguição, o sofrimento e o deserto que é comum na vida do crente, e sempre vai acontecer isso por causa da palavra, logo se ofende, logo desiste, logo se esquece. Existe uma terceira forma de se ouvir a palavra de Deus inutilmente. Versículo 6. Não, o versículo 6 ainda faz parte desse que tem pouca terra, né?
Vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A terceira forma de ouvir a palavra inutilmente está no versículo 7. A outra parte das sementes caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram-na. O que isso significa? O Senhor Jesus vai explicar no versículo 22 quem são os espinhos. Versículo 22 está escrito assim: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, ele gosta da palavra, ele recebe a palavra, mas acontece uma coisa na vida dele: os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas. Ele gosta do mundo, ele gosta da Disneylândia, dos play centers da vida. Ele tem muitas coisas para comprar e muita coisa para fazer nesse mundo. Ele está preocupado com a opinião das pessoas, ele está preocupado com os lazeres, as diversões. Então as riquezas, a sedução das riquezas e dos prazeres do mundo, eles sufocam a palavra e fica infrutífera. Ele não sai da igreja, continua na igreja. Ele sempre está ouvindo a palavra, mas ela nunca dá fruto, nunca dá a verdadeira transformação no coração. Como foi lido aqui, a irmã Luciana leu lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 16, foi lido no início do culto. Essa palavra tocou o meu coração, é uma luta íntima para mim, e eu vou compartilhar com os irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 16. Esse tipo de semente que cai na terra, nasce, mas os espinhos sufocam. O apóstolo Paulo fala sobre essa semente, ou sobre esse solo, porque a semente é sempre a mesma, é sempre a palavra de Deus, mas o solo é que é diferente, e a gente precisa saber que tipo de solo nós temos sido. E aqui esse solo que é cheio de espinho, Romanos 12, 16, o apóstolo Paulo fala assim: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, acomodai-vos às humildes. A gente gosta, irmãos, das coisas altas, das coisas caras, a gente gosta de aparecer, de chamar atenção, do glamour, do aplauso dos homens. A gente gosta do reconhecimento dos homens. O pecado gerou isso em nós. Nós nunca queremos fazer alguma coisa sem receber um tapinha nas costas e um elogio. Mas o apóstolo Paulo, ele fala muito forte aos nossos corações: não ambicioneis coisas altas no meio dos homens, porque nós temos que juntar tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não roubam. Mateus 6. Voltando a Mateus no capítulo 13, o Senhor Jesus diz assim: alguns tipos de terreno, alguns tipos de pessoas, no versículo 22, eles gostam da palavra, eles ouvem sempre a palavra, mas está sufocado pelos cuidados desse mundo, está muito preocupado com o mundo. Lá em Ezequiel, no capítulo 33, Deus, ele fala um pouco desse tipo de crente, que ouve a palavra, gosta da palavra, mas ele não se deixa vencer pela palavra. Ezequiel, no capítulo 33, o Senhor Deus, ele manda aqui um recado para Ezequiel. Ezequiel, ele estava triste porque ele estava sempre pregando a palavra de Deus para o povo de Deus, e o povo de Deus não dava importância à palavra. Então Deus fala a Ezequiel, capítulo 33, versículo 31 e 32. E eles vêm a ti, eles vinham para ouvir o pregador, eles iam ouvir a leitura da Bíblia, como um povo costumava vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, parecem que são crentes realmente, ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza, segue os cuidados, com as coisas do mundo, com as riquezas do mundo.
Eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave, e que bem tange, porque ouvem a tua palavra, mas não as põem por obra. Ouvem sempre, mas não estão dispostos a ter compromisso, não estão dispostos a abrir mão das outras coisas. Mas há, irmãos, um quarto tipo de terreno, voltando aqui em Mateus 13, e esse é o terreno, irmãos, que eu quero ser. E eu gostaria que todos os irmãos aqui tivessem esse mesmo desejo de ser esse tipo de terreno. Um terreno que está aqui no versículo 8. Outra parte da semente caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Irmão, só existe uma forma de saber o tipo de terreno que nós somos. É o fruto. Eu já vi muita gente falando sobre esse fruto, mas a Bíblia é bem clara sobre esse fruto. O fruto do Espírito está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, não precisa ler agora, você pode ler em casa, Gálatas 5, 22, onde diz que o fruto do Espírito é arrependimento para com Deus, fé no Senhor Jesus Cristo, santidade de vida, de caráter, dedicação à oração, humildade, amor cristão e uma mente espiritual. Esse é o fruto do Espírito. Esse é o fruto do Espírito. Outras coisas, irmãos, são consequências. Mas o primeiro fruto do Espírito é aquilo que está no nosso relacionamento com Deus, aquela transformação de vida que nos faz santos, que nos faz pessoas de oração, pessoas que amam a Bíblia, estudam a Bíblia e entendem a Bíblia, porque quem não entende, o diabo rouba tudo aquilo que a gente aprendeu. Por isso o Senhor Jesus diz em Mateus, no capítulo 13, versículo 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10, e acercando-se dele os discípulos disseram-lhe, por que lhes falas por parábola? Irmãos, por que Jesus falava por parábolas? Por que Jesus falava por parábolas? Quando as pessoas não entendem bem a Bíblia, eles falam assim, Jesus falava por parábola para facilitar a compreensão. É por isso que Jesus falava por parábola? Para facilitar a compreensão? Não, claro que não. A resposta está no versículo 11. Ele respondendo disse-lhes, porque somente a vocês, os verdadeiros discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles, aquelas pessoas para quem Jesus falava por parábolas, a eles não lhes é dado. O Senhor Jesus falava por parábolas para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas não eram escolhidas para compreender a palavra de Deus. Versículo 12, porque aquele que tem, se dará ainda mais. Se você já tem a palavra de Deus, se você ama a palavra de Deus, Deus vai te dar cada vez mais. Mas se você não se importa com a palavra de Deus, se você não acha que é importante aprender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus o dia inteiro, se você não acha que é importante, o Senhor Jesus diz, aquele que não tem, até o pouquinho que tem, lhe será o quê? Tirado. Será tirado. Isso é muito importante, irmãos. À medida que nós amamos a palavra de Deus, mais nos é dado. Mas se nós desprezamos o conhecimento do Senhor, a palavra do Senhor, até o pouquinho vai ser tirado. Versículo 13, por isso lhes falo por parábolas. Por que eu falo por parábola? Porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem compreendem. Quem não busca compreender a palavra de Deus, quem não busca verdadeiramente conhecer a palavra de Deus, tudo vai ser tirado. Tudo. Irmãos, é muito importante esse ensino do Senhor Jesus. Porque a consequência de que quando a palavra de Deus é tirada, versículo 14, nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. E nem adianta ir na igreja várias e várias vezes e ouvir várias e várias vezes. Porque o coração desse povo está endurecido, ouvem de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos,
para que não vejam com os olhos e não ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. E agora para nós, irmãos, versículo 16: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. O Senhor Jesus, irmãos, Ele deixa muito claro qual deve ser a nossa posição diante da palavra. Eu quero que os irmãos pensem muito nesse versículo 12. Aquele que tem, será dado, mais em abundância. Mas aquele que não tem, aquele que despreza, aquele que não dá valor, até aquilo que tem, lhe será tirado. E por isso muitas pessoas, apesar de ouvirem muitas vezes a palavra de Deus, elas não são transformadas, e elas continuam caminhando para o inferno, a passos largos. Isso não importa se é membro da igreja ou não, porque quem endurece o ouvido para a palavra do Senhor, quem endurece o coração, quem não valoriza a palavra do Senhor, ele está no caminho largo, ele está no caminho errado. Versículo 24. O Senhor Jesus, ele vai propor uma outra parábola acerca da igreja. Mateus 13, 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. O joio, irmãos, é uma semente muito parecido com o trigo. É uma planta que quando ela nasce, é muito difícil saber qual que é o joio e qual que é o trigo. Eu lembro quando eu estive na Amazônia, fazendo exercício de sobrevivência, existia lá um tipo de mandioca, chamada mandioca brava. Era igualzinho, irmãos, a mandioca nossa aqui. A única diferença é que ela tinha tanto veneno que um pedacinho, se você comesse, era suficiente para matar. Mas ela era exatamente igual à nossa mandioca aqui, tá? E eu me lembro que muitas vezes eu fui advertido pelo meu superior que não comesse, né? Aquela mandioca, porque morreria com certeza. O Senhor Jesus está dizendo que dentro da igreja é lançada a semente, a boa semente que é a palavra de Deus, mas que o inimigo, ele não descansa e ele não perde a oportunidade de lançar também a semente do joio. Versículo 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. O trigo cresceu, o joio também cresceu junto. E é muito parecido os dois, muito parecido. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Claro, o pregador de verdade, o Senhor Jesus, ele sempre prega a boa semente, que é a palavra de Deus. Mas aí as pessoas falaram assim: por que então tem o joio? Por que dentro da igreja sempre tem o joio? Tem até gente que fala assim: eu não vou naquela igreja porque tem o joio lá. Então você não vai em nenhuma igreja. Porque todas as igrejas, durante toda a história da humanidade, sempre tem joio. Sempre. Nunca vai ter uma exceção. Nunca vai ter uma igreja sem pessoas que infelizmente não amaram o Senhor Jesus acima de todas as coisas. Sempre vai haver o joio. E eles disseram, e então o Senhor Jesus respondeu, né? E ele diz isso: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: querem, pois, que vamos arrancar o joio? Vamos expulsar da igreja todo aquele que não é crente de verdade. E agora, irmãos, como é que a gente vai saber quem é o joio? Nós não vamos saber. Eu não sei, espero que você não saiba. E se tiver alguma rede de fofoca para tentar descobrir quem é o joio, esse é o serviço do maligno, não é serviço dos crentes, tá? O crente não precisa descobrir quem é o joio, não precisa investigar a vida dos irmãos para saber se ele é joio ou não. E se ele estiver fazendo isso, na verdade quem é joio é ele, tá certo? Porque nós não fazemos isso, não tem agência de serviço secreto S2
dentro da igreja do Senhor Jesus. Nós não investigamos a vida das pessoas para saber se são joio ou trigo. Isso está entregue nas mãos do Senhor Jesus. Versículo 29. Ele, porém, lhes disse: não é para arrancar o joio. Ninguém vai arrancar ninguém. Não vamos arrancar o joio, não. Para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Porque é possível, irmãos, que tirando alguém que a gente considera como joio, a gente prejudique algum irmão verdadeiro. Algum irmão que é trigo, que é servo do Senhor Jesus, ele pode se escandalizar, ele pode se entristecer. Por isso não é missão minha nem sua ficar perseguindo ninguém dentro da igreja. Essa não é a nossa missão. Ainda que lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo adverte que quando alguém comete pecados graves, escândalos, escandalizam o nome do Senhor Jesus, ele deve ser expulso da igreja. Mas isso é um caso à parte, isso é um caso separado. Porém aqui o Senhor Jesus está dizendo que dentro da igreja, o joio e o trigo convivem pacificamente. Versículo 30, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Santo Agostinho, irmãos, que viveu no ano 350, a 400 depois de Cristo, há mais ou menos 1600 anos atrás, foi um grande teólogo, um grande homem de Deus, que estudava muito a Bíblia, e ele tinha uma frase, que ele dizia assim: os que hoje são joio, amanhã podem se transformar em trigo. Porque às vezes quando a pessoa chega na igreja, a maior parte das vezes ela chega ainda muito manchada pelas sujeiras do mundo. Mas a palavra de Deus tem poder, e pela ação do Espírito Santo essa vida pode ser transformada. E também por isso, irmãos, nós não perseguimos ninguém, nós aceitamos e acolhemos a todos. Essa é a missão da igreja. E o Senhor Jesus, ele vai explicar um pouco mais sobre essa parábola. Se você olhar aqui no versículo 37, ele vai explicar a parábola do joio e do trigo. Versículo 37. Então o Senhor Jesus vai dizer mais uma vez: o que semeia boa semente é Jesus, o Filho do Homem. O campo é o mundo, a cidade, todos os lugares onde a palavra de Deus é lançada. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou, que coloca o joio dentro da igreja, é o diabo. A ceifa, a colheita, é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Vai haver, irmãos, um tempo da grande colheita em que o Senhor Jesus vai voltar nessa terra, e ele vai então julgar a todos nós. Ele vai julgar a igreja, e ele vai fazer então a colheita. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, todos os agricultores, eles sabiam desse sistema. Quando eles faziam a colheita, eles separavam o joio e o trigo, e o joio, irmãos, ele servia para ser queimado. Virava lenha para a fogueira, né? Assim como o agricultor faz isso, assim também na consumação desse mundo, quando Jesus voltar, mandará o Filho do Homem a seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, todos os que cometem iniquidade, todos aqueles que cometem iniquidade, ou seja, que não amam a verdade, que distorcem a palavra de Deus. O que é iniquidade, irmãos? Iniquidade é distorcer a palavra de Deus, é errar o caminho. Esses que fazem isso, que são joio, eles serão lançados na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Quem é que joga as pessoas no fogo? É o diabo? Não, não é o diabo. Versículo 41. Mandará o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Isso é muito importante, irmãos.
saber que o Senhor Jesus, Ele é muito bonzinho, Ele nos ama, mas um dia Ele virá como juiz. E se você teve a oportunidade de servi-lo, de amá-lo, de buscá-lo, mas desprezou essa oportunidade, talvez Ele vai ter que te mandar para esse fogo inextinguível, que nunca vai acabar. Versículo 43, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. O Senhor Jesus, Ele vai separar o joio do trigo somente no final. Eu já vi muita gente, irmãos, eu estou escolhendo uma igreja, eu não vou naquela porque lá tem um fulano que eu sei que é joio. Está errado esse pensamento. Nós viemos na igreja por amor ao Senhor Jesus. Jesus é o centro. Igreja perfeita vai existir no céu. Na terra, não. Nunca houve e nem haverá. Voltando ao versículo 31, o Senhor Jesus propõe uma outra parábola. O Senhor Jesus, Ele estava então, aquele professor, ensinando, aquele mestre, o nosso rei. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e fez uma grande árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Quem são as aves do céu? Quem são? Acabamos de ler aí, quem são? Versículo 22. Não é o versículo 22 não, né? É o versículo 19. Aquelas aves que vêm para tentar tirar a boa semente. As aves do céu, elas veem, o reino do céu, o reino de Deus crescendo, e elas vêm então e sentam ali nos galhos da árvore. Elas se aninham nos seus ramos. Isso não impede que a árvore cresça, porque o reino de Deus cresce, a igreja cresce, mas as aves do céu, elas estão sempre buscando a oportunidade de, mesmo dentro da igreja, atrapalhar algum irmão, impedir que algum irmão se converta de verdade. Versículo 33, então as aves do céu, irmão, se você olhar em Mateus, aí 13, no versículo 4 e no versículo 19, essas aves do céu aqui, neste contexto, estão simbolizando esses demônios, que eles vêm se aninhar na igreja para atrapalhar o desenvolvimento, mas eles não conseguem. Os verdadeiros filhos de Deus, eles sempre serão ensinados pelo Senhor. Versículo 33, outra parábola lhes disse: o reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado, tudo esteja atacado por aquele fermento. Tudo isso, disse Jesus, por parábolas às multidões, e nada lhes falava sem parábola, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Mas tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram aos pés dele os seus discípulos, dizendo: Senhor, explica-nos a parábola do joio do campo. Irmãos, há um grupo seleto de pessoas que vão entender as parábolas. Há um outro grupo que não vai entender as parábolas. Que grupo você está? Se você nesse momento chegar para o Senhor Jesus, e Ele está aqui presente, se você disser: Senhor Jesus, me explica a parábola, Ele vai te explicar. O Espírito Santo vai te explicar. No seu coração você vai entender e você vai querer aplicar e viver. Mas há uma multidão, irmãos, que depois que ouviu a parábola, foi embora. Tinha compromissos lá fora, compromisso com os prazeres do mundo, prazeres até inocentes, entre aspas, porque não tem nada inocente no mundo, tudo é contaminado pelo pecado. Essa multidão que foi embora, ela não vai entender. Não vai entender. Só vai entender aquele que chegar confiadamente aos pés do Senhor Jesus e dizer: Senhor, explica-nos a parábola. E aqui, irmãos, o Senhor Jesus falou de um tipo de fermento.
que sempre é colocado na massa. Se você chegar em Mateus 16, o Senhor Jesus vai explicar sobre esse fermento, que hoje ele pode ser colocado no misturado, a massa, naquilo que você está aprendendo da palavra de Deus. Mateus capítulo 16, versículo 11. Mateus 16, 11. Como não compreendeste que não vos falei a respeito de pão, mas que vos guardasses, que vocês se protejam do fermento dos fariseus e saduceus, dos falsos mestres, dos falsos pregadores. Versículo 12. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento de pão, mas da doutrina dos fariseus. Existe muita coisa absurda sendo ensinada, existe muita doutrina falsa sendo ensinada. Esse é o fermento que vem para contaminar a igreja, que vem para atrapalhar o reino. Mas nós devemos estar atentos, nós devemos orar, aprender a Bíblia e ficar firme com o nosso Senhor. Para terminar, irmãos, Mateus capítulo 13, versículo 44. Mais uma parábola. O Senhor Jesus, ele vai falar aos nossos corações a forma como nós recebemos o reino. Como nós recebemos o reino? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo prazer, pelo gozo desse tesouro, pela aquela alegria desse tesouro, ele vende tudo que ele tem, ele larga a mão de tudo, ele abandona tudo, e ele compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que ele busca boas pérolas. Ele estava procurando coisas preciosas, ele estava indo atrás, de igreja em igreja, ele estava procurando coisas boas. Muitas religiões ele buscou, ele foi em muitos lugares, ele procurava. Encontrando uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo o que ele tinha e a comprou. Irmãos, veja que nesses versículos há dois tipos de homem: um que procurava e outro que não procurava. Há dois tipos de crentes, ou dois tipos de pessoas. Uma que está procurando de religião em religião para ver se encontra o reino de Deus. Outra que não está procurando, mas acidentalmente, versículo 44, ele passa aí pela rua e ouve. Ele está conversando com algum crente numa fila de banco e ouve o evangelho. Ele não estava procurando, mas de alguma forma o evangelho chegou ao coração dele, aos ouvidos dele. E ele imediatamente, ele esconde aquele tesouro no coração. Ele vai, irmãos, e abre mão de tudo que ele tem nesse mundo, vende tudo e compra aquele tesouro. Mas há um outro tipo de pessoa que ele estava procurando, e aí ele também encontra, e a atitude dele é exatamente igual à do outro. Ele vende tudo o que ele possuía, ele não se prende a nada, porque para ele o mais importante é o reino, é a palavra de Deus. É muito triste, irmãos, quando nós não entendemos que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Se nós não entendemos isso, nós não entendemos nada. Se tem alguma coisa nas nossas vidas que a gente não consegue abrir mão por causa do Senhor, então nós, na verdade, nunca encontramos o verdadeiro tesouro. Versículo 47. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. Essa é a igreja. A igreja, irmãos, ela é semelhante a essa rede. É uma rede que pega tudo. Tudo pode vir para dentro da igreja, não tem problema. Essa rede, ela apanha tudo. Estando cheia a rede, estando cheia a igreja, né? A puxam para a praia, assentam-se
apanham para os cestos os bons e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos, e eles vão separar os maus de entre os justos. Quem é mau? A Bíblia diz que todos os homens são maus. Só que existe um tipo de homem mau, que um dia ele morre para si mesmo e nasce para uma nova vida. E ele é feito justo aos olhos de Deus, porque ele crê no Senhor Jesus Cristo. E aquele que não consegue crer e não consegue verdadeiramente amar o Senhor Jesus, ele será lançado na fornalha de fogo e ali haverá pranto e ranger de dentes. Disse-lhe Jesus: entenderam? Vocês entenderam? Vocês entendem o que está sendo pregado? Vocês entendem de verdade no coração a seriedade disso? Vocês estão entendendo a palavra de Deus? Vocês estão entendendo a seriedade disso? Que jamais você vai poder falar que não sabia? Vocês entendem a seriedade da palavra de Deus? Vocês estão entendendo? Versículo 52. E ele disse-lhe: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família. Todo estudioso da Bíblia, todo pregador da palavra de Deus, ele tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Volta e meia, nós temos que ensinar na igreja aquilo que já tinha sido ensinado antes, coisas velhas. E no meio de cada ensino, o Senhor Jesus traz sempre coisas novas. Quando você lê a palavra de Deus, ela se renova no nosso coração e você aprende coisas novas. E a palavra de Deus se renova dia após dia. E o pregador da palavra de Deus, ele tem que confiar no texto bíblico. Ele tem que ser fiel ao texto bíblico. Ele tem que dizer o que o texto bíblico diz, porque a palavra de Deus se renova dia após dia. É a palavra de Deus que cura. É a palavra de Deus que transforma. É a palavra de Deus que faz verdadeira conversão. Aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali, chegando na sua casa, na sua pátria, no seu país, na sua cidade, na cidade onde ele nasceu. Ele estava ensinando na sinagoga dele, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio essa sabedoria, essas maravilhas? Que coisas lindas que ele ensina! Que palavra tremenda! Que coisa maravilhosa de se ouvir! Mas ao mesmo tempo que eles diziam que coisas maravilhosas de se ouvir, eles também diziam: não é esse aí o filho do carpinteiro? Quem é ele para ensinar isso? Qual é o diploma dele? Qual é o rótulo dele? Qual é a posição social dele? Não se chama a sua mãe Maria? E os seus irmãos, os outros filhos, né, da Maria, Tiago, João e Simão e Judas? E também não estão aqui entre nós as irmãs dele, as filhas da Dona Maria com o seu José, né, o esposo de Maria? Maria tinha outros filhos. E eles se escandalizavam em Jesus. Eles acharam que tudo que Jesus falou era muito lindo. Mas eles não queriam crer. Eles acharam bonito. Mas eles achavam que eles já estavam acostumados com Jesus. Eles viram Jesus bebezinho, eles viram Jesus crescendo, eles viram Jesus adolescente, eles viram Jesus adulto. Eles acostumaram com Jesus. E aí quando Jesus falavam, eles não criam mais. Porque eles passaram tanto tempo ouvindo, que não tinha mais graça para eles. Há um perigo muito grande, irmãos, quando a gente se acostuma a ouvir as coisas de Deus e não se preocupa a colocar em prática. Porque pode chegar um momento em que você vai ouvir e isso não vai te emocionar mais. Isso vai ser uma coisa banal para você. Isso vai ser uma coisa que não te causa emoção alguma. Você vai ler o texto bíblico e ele não vai ter graça, você se acostumou com ele. Há um perigo e uma gravidade muito grande nisso. Aquelas pessoas se acostumaram tanto com Jesus, que Jesus não era mais importante para eles. Eles se escandalizavam. Eles achavam que eles conheciam a história de Jesus, a família de Jesus, e que Jesus não poderia, portanto, ser Deus.
Jesus não poderia ser Deus, porque eles conheciam a mãe terrena, né? Aquela que foi usada para Jesus vir ao mundo como filho do homem. E Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. A consequência disso, no versículo 58, Jesus não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Jesus não pôde operar ali muitos milagres, não pôde haver ali muitas conversões, não pôde haver ali muitas transformações de vida, porque aquelas pessoas acostumadas com o Evangelho se tornaram duras, elas se tornaram amortecidas, elas não tinham mais a capacidade de crer, de se emocionar com a voz do Mestre, de perceber a gravidade, a seriedade, a profundidade da palavra de Deus. Eu quero deixar com os irmãos o versículo 51. Mateus 13, 51, e disse-lhe Jesus: vocês entenderam? Entendestes todas estas coisas? Entenderam mesmo? É preciso entender, irmãos. É preciso viver. É preciso aplicar a palavra de Deus aos nossos corações. Amém, irmãos? Eu vou pedir ao pastor, ele vai estar nos despedindo, orando ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo aplique aos nossos corações a palavra. Amém.